Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A encarnação do Verbo. O que seria a encarnação do Verbo? No princípio do Evangelho de São João, logo ali no prólogo do Evangelho, ele vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, né? As coisas visíveis e invisíveis. E lá no versículo 14 vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a glória que ele tinha junto do Pai. A palavra de Deus revela para nós que antes mesmo que o mundo fosse criado, Deus, na sua onisciência, sabia da queda do homem. E mesmo assim, Deus cria o homem mostrando verdadeiramente o seu amor ao criar. E criar seres, ou seja, criaturas completamente livres. Livres. E nessa liberdade, o homem escolhe dizer não a Deus. E assim, Deus, na sua presciência, num diálogo eterno, um diálogo de amor, melhor dizendo, no seio da eterna Trindade, o Pai dialogando com o Filho. E como nós podemos ver esse diálogo? De uma maneira, vamos dizer assim, velada, lá no diálogo entre Deus e o profeta Isaías. O profeta Isaías e todos os profetas são uma imagem, uma tipologia do verdadeiro profeta que viria, Jesus Cristo. Os reis, os bons reis, são também uma figura de Cristo. E os sacerdotes da antiga aliança, inclusive o sumo sacerdote da antiga aliança, era uma imagem, uma tipologia, uma figura do sumo e eterno sacerdote perfeito, sem mancha, sem pecado, que viria nosso Senhor Jesus Cristo. E lá no versículo 8 do capítulo 6 do profeta Isaías, existe um diálogo entre o profeta e Deus. E aqui eu consigo ver nitidamente o diálogo de Jesus com o Pai. Veja, ouvia então uma voz do céu que dizia: quem enviarei eu? E quem irá por nós? É Deus falando. E o profeta, aqui eu vejo o diálogo de Jesus com o Pai, a resposta de Jesus ao Pai: eis-me aqui, disse eu, envia-me. Ou seja, o Filho eterno se oferece para vir até nós. E aí acontece a encarnação do Verbo. O Logos, o Verbo eterno, puro Espírito, se encarna no seio da Virgem Maria. Uma só pessoa divina com duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, sem deixar de ser Deus, se faz plenamente homem, completamente homem, e o homem perfeito como Deus pensou cada um de nós. E aí está o grande mistério da união hipostática. O Verbo eterno se faz homem, assumindo uma natureza humana, sem deixar a sua natureza divina. As duas existindo, coexistindo em uma comunhão perfeita, em uma harmonia perfeita. Então, meus amados irmãos, esse é o grande mistério que mudou a história da humanidade, em antes de Cristo e depois de Cristo. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.